E aí, vamos de Brás. Eu gosto muito de ler para vocês. Eu não sei se vocês gostam, eu sei que vocês podem ler por si próprios, mas enfim, espero que vocês se divirtam um pouco aqui comigo lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis, quando ele conta isso aqui, ele já morreu, mas agora ele vai falar sobre a tristeza do pai dele. E eu já vou dar spoiler, vai falar sobre a morte do pai dele. Enfim, mas ele sempre conta de um modo engraçado, né? O que ele vai dizer? Ele se separou da Virgília. Não liga não que eu tô esquentando a janta. Então ele se separou da Virgília, só que o que acontece? Eu acho que nunca houve de fato um noivado, não teve nada entre ele e a Virgília. O pai dele conversou com ele e falou: olha, filho, eu gostaria que você se casasse e se candidatasse, né, a um cargo político. O pai dele meio que pressionou ele porque ele falou que ele ia escolher uma coisa ou outra, não necessariamente que fossem as duas, né? Ele poderia só se candidatar ou poderia só se casar. E pelo que eu entendi, ele pensou: eu posso só me candidatar, não preciso me casar com essa Virgília. Então o pai dele queria muito mais do que ele. Só que o que acontece? Ele pegou conselhos com um amigo que disse para ele: não, agora não, espera mais um pouco. Não, agora não, espera mais um pouco. E aí, pronto, apareceu outra pessoa. Um tal de Lobo Neves. Enfim, logo Lobo, né? Uau! Então, esse lobo apareceu e pegou aquilo que ele julgava que era dele já. Mas, na verdade, eu acho que eles não tinham. Ele não tinha falado nada, porque ele ficava só fazendo as visitas para ela e achando que ela já tá apaixonada por mim, já tá tudo garantido. E ela era mais nova que ele também, né? E não estava. Outra coisa também, eu ia dizer uma palavra que eu vi em algum lugar: vacilão. Eu acho que ele era um vacilão. Ele era muito duvidoso. Ele tinha um problema com ela que dizia: ela até que ela é bonitinha, né? Mas ela é coxa. Então ele ficava: ela é coxa, mas ela é muito bonita. Mas ela é coxa. Então ele ficava no embate na cabeça dele sem fim, né? E ainda um amigo disse: espera mais um pouco, espera mais um pouco. E aí vem o Lobo Neves e nhaque. E aí o capítulo 44. Cubas. Meu pai ficou atônito com o desenlace e quer me parecer que não morreu de outra coisa. Parece que o pai dele morreu de tristeza por causa que ele não casou com a Virgília. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos que não podia vê-los assim, esboroados, sem padecer um forte abalo no organismo. A princípio não quis crê-lo. Cubas, um galho da árvore ilustre dos Cubas. E dizia isso com tal convicção que eu, já então informado da nossa tanuaria, esqueci um instante a volúvel dama para só contemplar aquele fenômeno, não raro, mas curioso, uma imaginação graduada em consciência. Cubas, repetia-me ele na seguinte manhã, ao almoço. Não foi alegre o almoço, eu próprio estava a cair de sono. Tinha velado uma parte da noite. De amor? Era impossível. Não se ama duas vezes a mesma mulher. E eu, que tinha de amar aquela, tempos depois, não lhes
Não lhe estava agora preso por nenhum outro vínculo além de uma fantasia passageira, alguma obediência e muita fatuidade. E isto basta explicar a vigília. Era despeito, um despeitozinho agudo como ponta de alfinete, o qual se desfez com charutos, murros, leituras truncadas até romper a aurora, a mais tranquila das auroras. Ou seja, ele diz, não dormi à noite, na hora do almoço, e eu com meu pai, que não parava de falar nisso, tipo, e não para de falar nisso, que não aguento mais. E ele passou a noite inteira fumando charutos, fumando charutos, lendo, até que amanheceu. Dando murros, não sei onde, na parede, na mesa. E ele diz, como é que eu fiquei a noite inteira acordado de amor? Impossível, como é que eu vou amar 2 vezes a mesma pessoa, a mesma mulher? E ele diz que não é amor, isso é uma fantasia passageira. Mas eu era moço, tinha um remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre, mas que o desastre lhe complicou as últimas dores é positivo. Morreu daí a 4 meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, a semelhança de remorso. Um desencanto mortal, que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda meia hora de alegria, foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, vi-lhe o grato sorriso de outro tempo, e nos olhos uma concentração de luz, que era, por assim dizer, o último lampejo da alma. Expirante, mas a tristeza tornou logo. A tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, como aliás me cabia, um Cubas. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os 2 filhos, Sabina e eu, e mais o tio Ildefonso, e meu cunhado. Morreu sem lhe poder valer a ciência dos médicos, nem o nosso amor, nem os cuidados, que foram muitos, nem coisa nenhuma. Tinha de morrer, morreu. Um Cubas. Enfim, eu tô curiosa o seguinte. Se essa Virgília vai casar com esse Lobo Neves, o que vai acontecer depois? Porque, pelo que eu me lembro lá no início, mostra o seguinte. Ele doente, né, à beira da morte, e ela vai visitá-lo. Parece que eles têm um segredo entre si. Tipo, a gente sempre se gostou, mas a gente acabou não ficando junto por destino. Parece que ela tem um filho, né? Que sabe um pouco dos dois. Algum segredo deles, que é esse sentimento guardado. Que eu não sei se é platônico, não sei se eles tiveram um caso extraconjugal, não sei. Parece que ele nunca se casou, mas ela casou. Eu acho que ela casa com esse Lobo Neves. E aqui, essa história me lembra muito sobre Machado de Assis, a história real dele. Que pelo que eu dei uma pesquisada, uma stalkeada no Machado de Assis, parece que ele teve um caso extraconjugal com a esposa do José de Alencar. José de Alencar, ele foi um romancista. Inclusive, eu comecei a gostar de ler através dos livros do José de Alencar. Eu sempre fui muito romântica, né? E o José de Alencar, ele parece uma pessoa muito idealista,
romântico. Ele provavelmente, como homem, deveria ter essas qualidades. Mas talvez a esposa dele não fosse assim. Às vezes os opostos se atraem, né? E parece que a esposa do José de Alencar teve um caso extraconjugal com o Machado de Assis, que também não era um homem muito romântico. Ele era mais realista, ele era mais safadinho, né? Enfim. E então eu acho que há alguma coisa real por detrás dessa história, entendeu? Infelizmente. Eu fiquei um pouco decepcionada porque assim, tem alguns elogios do Machado de Assis para a esposa dele, ai, meu grande amor e não sei o quê. Mas às vezes, grandes elogios, homenagens podem esconder por detrás alguma sensação de culpa, entendeu? Sabe? Eu já falei aqui pra vocês, eu lembro de uma vez que eu ganhei flores e eu tenho certeza que naquele dia um ex-namorado meu tinha feito algo terrível, que eu nunca soube, mas eu suspeito que era. Só que quando eu ganhei aquelas flores, eu já tinha certeza que o relacionamento tinha acabado, né? Então, é isso. Deus abençoe vocês.